Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo falaremos sobre a resolução CMN número 4860 de 23 de outubro de 2020. Este vídeo faremos uma aula trazendo ponto a ponto desta importante resolução para você que está estudando para concurso. Acompanhe comigo e até já! E aí, aluno? Nesta aula falaremos sobre a resolução CMN número 4860, 23 de 10 de 2020. Mas para começarmos a nossa aula, você deve estar se questionando, afinal, o que é CMN? É muito simples. Podemos dizer que CMN nada mais é do que Conselho Monetário Nacional. Essa resolução, que é muito cobrada, principalmente para você que irá fazer a prova do concurso do Banco do Brasil, dispõe justamente sobre o que nós podemos falar de Constituição e, além da Constituição, podemos falar do funcionamento dos componentes da organização da ouvidoria do Banco do Brasil. Dessas ouvidorias, que são instituições autorizadas a funcionar por conta do Banco Central do Brasil. Caso você queira printar ou memorizar, segue aí na sua tela. Dispõe sobre a constituição e funcionamento de componentes organizacional da ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. No tocante à finalidade desta resolução, ela disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Mas afinal, o que é um componente organizacional de ouvidoria? Para saber mais, a própria lei no seu artigo 2º responde para a gente. Neste caso, podemos dizer que componente organizacional de ouvidoria é aquele que deve ser constituído pelas instituições autorizadas, que funcionarão a partir da autorização do Banco Central e que tenham clientes, sendo eles pessoas naturais, inclusive empresários individuais ou pessoas jurídicas, classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, famosa EPP. Como toda boa lei tem uma exceção, dispensa-se de ouvidoria bancos comerciais sobre controle societário de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias e futuro ou de bolsas de valores e mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente função de liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas. Sobre a bolsa de valores, nada mais é que um mercado organizado onde se negociam ações de sociedade de capital aberto e outros valores mobiliários, tais como as opções. Ao liquidante, compete a ele representar a companhia e praticar todos os atos necessários à liquidação, tais como alienar bens móveis, imóveis, transigir, receber e dar quitação. Já o custodiante é responsável por fiscalizar e acompanhar todo o processo de aplicação, desde a compra até o resgate de cotas. Vamos falar sobre as finalidades da ouvidoria. Nos termos do artigo 3º, inciso 1º da resolução, é de finalidade das ouvidorias atender em última instância às demandas dos clientes e usuários dos produtos e serviços que não tiverem sido solucionados
nos canais de atendimento primário da instituição. Ou seja, é para resolver toda a bucha, para resolver todo o problema que anteriormente não foi resolvido. Já o inciso 2º do artigo 3º dispõe que é competência atuar como um canal de comunicação entre instituição e cliente e usuário do produto e serviço, inclusive na mediação de conflitos. Ora, podemos dizer que a ouvidoria servirá para pacificar toda a solução ali que em tese se encontra conflituosa. É importante ressaltar o atendimento primário que mencionamos nas finalidades da ouvidoria diz respeito ao atendimento que acontece de maneira habitual. E esse atendimento ele pode ser realizado em qualquer ponto ou canais de atendimento. Isso vale tanto para correspondentes no país, como também o famoso SAC, que é Serviço de Atendimento ao Consumidor. Importante também falarmos da organização dessas ouvidorias, que é o tema abordado a partir de agora. Logo de cara, a resolução, que não é boba e nem nada, vai abordar para a gente sobre a estrutura da ouvidoria. E ela menciona que deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços e atividades, processos e sistemas de cada instituição. Logo, cada instituição terá sua própria estrutura de ouvidoria. Ainda no que diz respeito à organização das nossas ouvidorias, um assunto muito debatido e de importância extrema é o que diz respeito ao compliance. Neste caso, a ouvidoria não pode estar vinculada à componente organizacional das instituições que venham eventualmente configurar conflito de interesse ou de atribuições. Isso é um exemplo das unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços, gestão de riscos, auditoria interna, tudo em conformidade com o compliance, conforme já mencionado. Não podemos esquecer que é admitido o compartilhamento de ouvidorias pelas instituições, observando algumas regras, tais como o fato da instituição integrante de conglomerado composto pelo menos por 2 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ela pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. A instituição não enquadrada no item anterior pode compartilhar a ouvidoria constituída. Em empresas ligadas, conforme a definição tratada no parágrafo 1º da lei, que nós iremos mencionar, na associação de classe a que seja afiliada, na bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros, ou bolsa de valores e de mercadorias e futuros, nas quais realize operações. Nas cooperativas, singular de crédito filiada à cooperativa central, para poder compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo e a cooperativa singular de crédito, não filiada à cooperativa central, pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classes da categoria. Neste caso, a resolução fala no parágrafo 1º que considera-se ligadas entre si as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, quando as quais uma participe com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente, e as quais acionistas com 10% ou mais do capital de uma participem com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente. Sobre esse ponto, a resolução traz uma ressalva que não se aplicará a bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas,
sociedades de créditos de financiamento e investimentos, associações de poupanças e empréstimos e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro. O dispositivo previsto no inciso 2º, a linha B e inciso 4 do caput desse dispositivo legal, ora analisado, somente se aplica à associação de classe ou bolsa que possuir código de ética ou de autorregulação efetivamente implantado, ao qual a instituição tenha aderido. Sobre a ouvidoria, ela possui atribuições que abrangem algumas atividades, tais como atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços, prestar esclarecimento aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta, encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto, manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informando sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores visando solucioná-los. O atendimento prestado pela ouvidoria deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. Deve ser gravado quando realizado por telefone e, quando realizado por meio de documento escrito ou meio eletrônico, arquivada de forma respectiva na documentação. No caso, pode abranger, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário e as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado excepcionalmente e de forma justificada uma única vez por igual período, mas há um limite no número de prorrogações, a 10% do total de demandas no mês, devendo, no caso, o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. As instituições aqui mencionadas deverão manter sistemas de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a registrar o histórico de atendimento às informações utilizadas na análise e nas providências adotadas e também controlar os prazos de respostas. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, da sua finalidade, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. Garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria por meios de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial, informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários e inserido e mantido permanentemente, atualizado em sistemas de registro de informações do Banco Central do Brasil. As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria, elas deverão permanecer registradas no sistema previsto na nossa lei pelo prazo de no mínimo 5 anos, contados da data da protocolização da ocorrência. Bom, a partir de agora, vamos falar das exigências formais. O estatuto ou o contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade que está sendo discutida,
ela tem que dispor de forma expressa sobre alguns aspectos que irei abordar a partir de agora. No caso, deve ser observada a finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria, os critérios de designação e de destituição do ouvidor, o tempo de duração do mandato do ouvidor, fixando-se em meses, e o compromisso formal, no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para a sua atuação, seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade, isenção e assegurar, né, o acesso da ouvidoria às informações que são consideradas como necessárias, visando a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, que tenham o apoio administrativo. E, neste caso, é possível requisitar informações e documentos para o exercício das atividades no cumprimento das atribuições, dentro dessa ouvidoria, evidentemente. Os aspectos sobre o estatuto, sobre o contrato social, eles devem ser incluídos no estatuto ou no contrato social na primeira alteração que ocorrer, após aí a constituição dessa ouvidoria, aqui tratada por meio dessa resolução. Outra coisa importante de mencionar é que as alterações estatutárias ou contratuais que são exigidas pela resolução e que são relativas à instituição que optarem pelas faculdades previstas pelos incisos do parágrafo 5º, eles podem ser promovidos somente pela instituição que constituir a referida ouvidoria. Essa é a significância dada pelo dispositivo legal. Professor, o que acontece com instituições que não constituírem ouvidoria própria? Nesse caso, as instituições que não constituírem a ouvidoria própria, em decorrência da faculdade prevista em lei, elas têm que ratificar a decisão na primeira Assembleia Geral ou na primeira reunião da diretoria realizada após essa decisão. Um detalhe importante: as instituições elas devem designar perante o Banco Central do Brasil quem será o ouvidor e o diretor responsável pela ouvidoria. Aí, no caso, o diretor responsável pela ouvidoria, ele também pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros, porque senão caracterizaria uma incompatibilidade. Se tratando de bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento, investimentos, associações de poupança, empréstimos e sociedades de arrendamento mercantil, que venham realizar operações de arrendamento mercantil e que estejam sujeitas à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da regulamentação, o ouvidor ele não pode desempenhar outra função, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria. Agora, nos casos que o ouvidor desempenha outra atividade na instituição, essa atividade ela não pode configurar conflito de interesse ou de atribuições. É o que prevê a resolução. O ouvidor também não deve esquecer que ele responde por todas as instituições que compartilham a ouvidoria e integra os quadros da instituição que constituíram a ouvidoria. Isso é muito importante o ouvidor ter ciência. E sobre essas instituições, elas devem designar perante o Banco Central o nome do respectivo diretor responsável pela ouvidoria e também informar o nome do ouvidor, que deve ser o do ouvidor da associação de classe, da Bolsa de Valores, da Bolsa de Mercadorias e futuros, ou da Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros, ou da entidade ou empresas que constituir essa ouvidoria. Vamos falar da prestação de informações previstas pela resolução? O diretor responsável pela ouvidoria, ele tem uma tarefa, ele tem um trabalho semestral, ou seja, 2 vezes por ano, uma até junho e outra até dezembro, ele tem que elaborar um relatório contendo todas as atividades que foram desenvolvidas pela ouvidoria.
Esse relatório é um relatório semestral quantitativo e qualitativo, com datas em 30 de junho e 31 de dezembro. Lá ele traz todas as atividades desenvolvidas por essa ouvidoria. Esse relatório que eu acabei de mencionar, ele tem que ser encaminhado para uma auditoria interna e ao comitê de auditoria, se ele for constituído, e também ao conselho de administração. Agora, se tiver ausência, ele tem que ser enviado para a diretoria da instituição. A resolução também menciona que as instituições elas devem divulgar semestralmente nos seus sites as informações relativas às atividades que foram desenvolvidas por essa ouvidoria, inclusive aí a avaliação direta da qualidade no atendimento. O Banco Central do Brasil, ele pode estabelecer o conteúdo e a forma, além da periodicidade e prazo, para a remessa de dados e de informações relativas às atividades que são desenvolvidas por essa ouvidoria. Vamos falar um pouquinho de certificação? Acompanhe aqui comigo. Fique atento. As instituições, elas devem adotar providências para que os integrantes das ouvidorias que realizem as atividades mencionadas na lei não, né, no caso da resolução, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Tem um detalhe. O exame de certificação ele tem que abranger no mínimo temas relativos à ética, né? Aos direitos do consumidor, mediação de conflitos, porque são temas abordados pela ouvidoria. Outra coisa importante de falar é que a designação de integrantes da ouvidoria ela fica condicionada à comprovação de aptidão. Essa comprovação de aptidão ela se dá por meio de exame de certificação, atendendo a requisitos e exigências da resolução aqui mencionada. As instituições elas devem assegurar capacitação permanente para os integrantes da ouvidoria em relação aos temas abordados pela própria ouvidoria. E no caso o diretor responsável pela ouvidoria, ele está sujeito a formalidades previstas em lei, caso exerça a função de ouvidor. Eu quero falar com você de um ponto importante da resolução, é sobre a avaliação direta da qualidade do atendimento prestado. As instituições elas devem implementar instrumentos de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado por meio dessa ouvidoria aos seus clientes e aos usuários. E é óbvio que esse sistema de avaliação ele se aplica aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Aí a avaliação da qualidade do atendimento, ela vai acontecer de forma direta e ela vai ser estruturada de forma a obter notas de 1 a 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto. Tipo aquelas empresas de telefonia quando pedem para a gente dar nota. Sem contar que ela tem que ser disponibilizada ao cliente ou ao usuário em até um dia útil após o encaminhamento das respostas conclusivas e concluída em até 5 dias úteis após o prazo legal. Os dados relativos à avaliação, eles devem ser armazenados de forma eletrônica em ordem cronológica, permanecendo aí à disposição do Banco Central do Brasil por pelo menos 5 anos contados da data da avaliação, realizada pelo cliente ou usuário e remetidos ao Banco Central na forma que ele definir. Das disposições finais. A resolução fala que relatórios, documentos relativos a atendimento, gravações telefônicas de atendimento, tudo isso deve permanecer à disposição do Banco Central do Brasil por pelo menos 5 anos. Vale ressaltar que o número do telefone para o acesso gratuito à ouvidoria e também os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor, eles devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registros de informações do Banco Central do Brasil. E para fechar esse raciocínio, deve ser observado aí, inclusive pelas instituições,
que não constituir componentes de ouvidoria próprio aí em decorrência da faculdade prevista em lei. E o Banco Central do Brasil, ele pode sim adotar medidas necessárias à execução dos dispostos nesta resolução. E aí, você gostou dessa super aula? Espero que sim. Deixe seu like aqui no meu YouTube, @prof. Guilherme De Luca. Se não for inscrito, não custa nada aí clicar no botão se inscrever. Para quê? Para engajar o vídeo, para atingir mais pessoas, para aumentar o canal, aumentar a comunidade. Também não custa nada você deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, @prof. Guilherme. Troco likes, sigo de volta e elogio na última foto. Até mais!